Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 e 24. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e Ele também o fará. Amém? Deus, esta é a Tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração é para que através desta palavra, através desta mensagem, Teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar, que o mesmo Deus, o mesmo Espírito que esteve à vontade durante o louvor, esteja à vontade também através da Tua palavra, para que nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. O objetivo da minha mensagem nessa noite, sobre o assunto que nós vamos tratar aqui, é também uma tentativa de fazer com que você se autoconheça e comece a cuidar das áreas específicas aí da sua vida. Amém? Hoje eu gostaria que nós nos conhecêssemos enquanto seres humanos criados por Deus, e cada uma dessas partes que nos constituem como ser humano, nós possamos saber tratar delas com o seu devido cuidado. Essa é a intenção dessa mensagem. Por isso que hoje nós vamos falar sobre esse tema. Esse texto que nós lemos é um texto do apóstolo Paulo, a carta de Tessalonicenses, né? A igreja que estava na cidade de Tessalônica. Eu já compartilhei com os irmãos aqui, gosto sempre de lembrar, sobre as intenções nas escritas das cartas. Todas as vezes que Paulo escreve a uma determinada igreja, ele está com a ideia de solucionar algum tipo de problema. E entender essas questões nos faz compreender melhor essa carta. Paulo passou pela cidade de Tessalônica na segunda viagem missionária, que está registrada em Atos, capítulo de número 17. Na sua segunda viagem missionária, ele abre a igreja em Tessalônica. Ele permanece durante um período na cidade de Tessalônica e depois ele segue a viagem missionária, né? Depois ele retorna para Jerusalém. E enquanto isso, a igreja lá se desenvolveu. Paulo era um missionário, então ele abria igrejas, ficava nela por um período e seguia o seu caminho. Em um dado momento, Paulo envia Timóteo a Tessalônica. Ele, na verdade, Timóteo tinha ido a Corinto, mas no meio da viagem ele passa em Tessalônica, e ele traz para Paulo notícias da igreja em Tessalônica. E Paulo se assusta com as notícias que o jovem Timóteo trouxe para ele. Ele se assusta com duas coisas. Primeiro, ele se assusta com a perseguição. Os irmãos estavam sendo perseguidos, queimados em postes na cidade de Tessalônica, né, por perseguição romana, e o governo estava perseguindo os irmãos da igreja que Paulo tinha aberto, e muitos irmãos estavam morrendo, a igreja estava quase acabando devido à perseguição do Império Romano naquele lugar. Então Paulo se assusta primeiro com a perseguição, e Paulo se assusta em segundo com a preocupação dos irmãos, que já estavam se distanciando da fé, porque não suportavam mais ver os irmãos da igreja morrerem, por perseguição ao evangelho. Isso gerou no coração da igreja uma dúvida muito grande relacionada à vinda de Cristo. Os irmãos estavam preocupados, já que todo mundo da igreja estava morrendo, e aí eles pensaram assim, nós vamos morrer também, né? Que está morrendo todo mundo. Como que ficava a vinda de Cristo, a volta do Senhor para esses irmãos que faleceram? Gerou essa dúvida teológica no coração da igreja, e quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, ele escreve com a intenção de responder essa questão. Então a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela tem como objetivo trazer luz ao coração dos irmãos daquela igreja, sobre o que seria a volta de Jesus para os irmãos que já faleceram. Então Paulo fala de arrebatamento, de diversas coisas, que não é o nosso tema aqui nessa noite. Na hora que Paulo finaliza esse assunto, ele dá um discorrer sobre como que a igreja deve se comportar até que Jesus volte, seja entre as nuvens
ou seja através da morte do cristão. E quando o cristão morre, Jesus voltou para ele, né? Não é a morte de um cristão, não é a volta de Jesus pregada na Bíblia. A volta de Jesus ensinada pela Bíblia, né, é num piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, né, se dará no momento que todo olho verá, todo mundo vai perceber que Jesus voltou, haverá arrebatamento. Isso é o que a Bíblia ensina sobre a vinda de Jesus. Mas quando um cristão falece, Jesus voltou para ele ali, ele se encontrou com o Senhor, ele vai aguardar só o dia de ser galardoado, mas ele já está com o Senhor no paraíso, né? Então, após Paulo tratar esse assunto, Paulo vai tentar mostrar para a igreja como que a igreja deve se comportar até que esse dia chegue. Eu gosto muito de sempre analisar também aí o contexto, que começa a partir do versículo de número 11, na divisão bíblica aí, tanto da João Ferreira de Almeida, quanto da King James, a divisão ficou no versículo 12. Mas, na verdade, o texto começa no versículo de número 11, que é quando Paulo vai dar as diretrizes, né, de como que a igreja deve proceder até que Jesus venha. E o texto diz assim: por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutualmente, como de fato já estáis fazendo. Eu estou lendo do 5 a partir do 11, vou ler o 12 agora. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dedicais com toda consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco, caminhai em paz uns com os outros. 14. Irmãos, também vos exorto que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse para mim é o versículo que eu mais gosto nessa recomendação. Não apagueis a chama do Espírito, não trateis com desdém os profetas, mas examinai todas as evidências e retende o que é bom. Afastai-vos de toda forma de mal, e que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e também o fará. A carta acabou aí, depois ele vai só dar uma recomendação final. Mas Paulo finaliza a carta mostrando o que a igreja deve fazer até que o Senhor volte. Esse processo que nós lemos aqui, ele tem nome, né? Ele chama santificação. A santificação, ela nos ruma à glorificação, que é a transformação do nosso corpo em um corpo de glória. Enquanto nós estamos aqui nessa terra e precisamos praticar essas coisas, é extremamente importante que nós nos conheçamos. Visto que Paulo citou o ser humano que vai praticar essas coisas na íntegra, ele citou o ser humano como espírito, alma e corpo. Essa é justamente a nossa constituição. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. Nós entendemos essa constituição a partir de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. Abra sua Bíblia comigo aí. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. É o primeiro livro da Bíblia, está bem na primeira página aí do livro de Gênesis, né? O livro chama Bereshit, o começo, ou no princípio. Gênesis 2:7 diz assim:
Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse momento aí de Gênesis 2:7 é o momento que nós chamamos de a constituição do homem. Nós temos aí, pelo menos, eu gosto de dividir em 2 elementos. No meu trabalho de conclusão de curso do seminário, lá em 2005, eu defendi no meu TCC, na época a gente chamava só de monografia, né? Não era um ensaio monográfico, foi uma monografia mesmo. Eu defendi na monografia o chamado termo teológico dicotomia, né? Nós somos batistas e o batista pode divergir nessa linha teológica, né? A maioria dos irmãos no Brasil acreditam na tricotomia, que o homem é formado de corpo, alma e espírito. E uma linha mais americana, até voltada um pouco mais à reforma e também aos apóstolos, era uma linha mais dicótoma, que acredita que o homem é formado de parte material e parte espiritual. Eu vou pegar a linha da dicotomia para a gente poder entender um pouco sobre essa primeira parte da nossa Constituição. Quando Deus criou o homem parte física, material, e depois criou o homem parte espiritual. Ele cria a parte física quando ele desce dos céus na terra e com as suas próprias mãos ele pega da argila, faz um boneco de barro e ele cria o próprio homem. Isso demonstra o amor de Deus por nós, né? Isso demonstra o quanto que na criação de Deus nós somos importantes. Você é muito importante. Aliás, você é o que é mais importante em toda a criação do universo. Para Deus, biblicamente falando, é você. Por quê? Os animais, ele falou haja. Haja animais silvestres, haja animais no mar, haja animais mamíferos, ele foi só e os animais existiram. Deus falou assim, haja animais terrestres, leão, girafa, elefante, cachorro, tudo de uma vez só. Haja aves no céu, gavião, belga, maritaca, calopsita, apareceu tudo de uma vez só. Mas na hora que Deus foi criar o homem, ele desceu, ele veio. O termo hebraico de Gênesis, a King James até traduziu como argila, e até traduziu errado, não é que a Bíblia está errada, não. A tradução ficou muito aquém, a João Ferreira mais ainda, porque o termo hebraico para isso aí que Deus pegou, era a poeira mais insignificante que havia na terra, é tipo aquilo que sobrou da criação, é quando você faz uma obra lá na sua casa, e sabe aquela poeira que ficou, que você vai lavar, que não serve para nada? Aquilo lá foi o que sobrou da criação de Deus. Deus pegou daquele resto do lixo que era para jogar fora, e era uma poeira, né, insignificante, e fez um boneco de barro. São essas coisas que nos diferem, por exemplo, da criação dos animais e nos tornam especiais para Deus. Além disso, Deus vai fazer uma outra coisa que Ele não fez em nada na sua criação. Ele vai soprar o fôlego de vida. Quando Deus sopra nas narinas do homem, é o que Moisés está querendo passar para quem está lendo, o soprar seria isso aqui, ó. Entendeu? Ele pegou algo de dentro dele e soprou naquele boneco de barro. Deus não fez isso com o animal, Deus não fez isso com as plantas, Deus não fez isso com o universo, Deus só fez isso com o homem. A partir do momento que Deus soprou, Deus deu vida àquilo que era só matéria. Então nós temos a parte material, o boneco criado do pó, do barro, e nós temos a parte espiritual, que é quando Deus sopra o fôlego de vida. Amém? Essa parte física nós chamamos de corpo. Amém? Paulo aqui no texto, em Tessalonicenses capítulo 5, no versículo de número 23, ele vai usar o termo aqui, eu até deixei esse comentário aberto aqui para mim não falar errado, ele vai usar o termo aqui, no hebraico, soma, é a palavrinha que ele vai usar aqui, hebraica, ele não vai usar um termo grego aqui, ele vai usar um termo hebraico. Soma aqui é corpo físico, é essa parte matéria, criado do pó da terra, que vai voltar
para o pó. Esse corpo, se encontrarmos com o Senhor, de acordo com o que Paulo ensinou aos Tessalonicenses, será um corpo transformado. Mas não é esse corpo. Esse corpo, ele é meio que eu vou usar um termo errado e depois lá na frente eu conserto. Esse corpo, ele é uma carcaça que você recebeu de Deus aqui nessa terra para tomar uma decisão. Depois ele não serve para mais nada. Ele vai voltar para o pó. Né? É a parte que nós entendemos ser a parte periférica. Isso significa que ele é um corpo descartável, que eu vou tratar de qualquer forma? Não. Né? Essa carcaça, talvez eu usei a palavra errada por causa disso, essa carcaça, na verdade, ela é chamada por Paulo de templo do Espírito Santo. Significa que eu não vou tratar desse corpo de qualquer maneira. Eu preciso tratar desse corpo com certo cuidado. Imagine se Deus aparecesse para você à noite, como havia no coração de Davi, como ele apareceu para Salomão e falou dizendo assim: construa uma casa para mim. Como que você ia fazer uma casa para Deus? Deus aparece para o Leles em sonho e fala: Leles, constrói uma casa. Aí o que o Leles ia pensar? Ia querer fazer da melhor maneira possível. Se Deus aparece para você e fala assim: constrói uma casa para mim, você ia pensar assim, igual Salomão pensou: gente, é para Deus. Não, eu vou fazer o melhor. Eu vou pegar o melhor pedreiro, o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, o melhor tijolo, o melhor cimento, tudo que tiver de melhor. Salomão exagerou. Salomão passou ouro no reboco das paredes. Ao invés de usar reboco aqui de cimento, ele usou ouro derretido para passar no interior do templo, porque ele queria oferecer para Deus aquilo que era melhor, né? Então, se você tivesse a oportunidade de construir uma casa para Deus, você daria para Deus uma casa bacana, você daria o seu melhor. O seu corpo é chamado de templo do Espírito Santo. É a casa que Deus escolheu para habitar. Como que você está cuidando dessa casa? De qualquer maneira? Você não importa? Você está vivendo igual na primeira parte da mensagem? Esse corpo é só uma carcaça mesmo, deixa o pau quebrar. Vou meter a cara no açúcar, né? Não vou cuidar da minha pedra nos rins, vou deixar o trem pipocar, deixa a pedra na vesícula, vou comer desregrado. O templo do Espírito Santo, é assim que você trata ele? Né? Não, se tem alguma coisa errada, o que você vai fazer? Você vai procurar um médico, você vai fazer um exame, você vai cuidar desse corpo. E nós somos uma geração que cuida muito do corpo. Eu ainda venho de uma geração onde a academia é um negócio desconhecido, né, de muitos. Porque, para quem tem aí na minha idade, 40 e poucos anos, você vai ver que antigamente não tinha tanta academia como tem hoje. Hoje tem uma academia em cada esquina, um monte de professor de educação física, nutricionista saindo pelo ladrão. Tudo que se fala hoje é cuidado com o corpo. Tem hora que no meu local de trabalho, eu fico até com vergonha, que todo mundo faz academia, todo mundo cuida da saúde. Eu penso assim, gente, até pouco tempo eu nunca tinha entrado na academia. Ficava assim, será que eu estou em pecado, meu Deus? Né? Todo mundo, o assunto dos jovens hoje é academia. Quanto você pegou de tríceps? Eu fiz com 25. Meu cardio hoje foi tal, né? Eu comi meu whey, minha creatina. Parece que o assunto da nossa geração quase é apenas esse. Isso vai até entrando na nossa cabeça, a gente vai até ficando assim, meio perturbado com esse negócio. Será que a gente está errando? Será que a gente está pecando em não fazer? Né? E nós somos uma geração que cuida muito do corpo até ao extremo. Porque há pessoas que anabolizam de forma errada esse corpo, querendo chegar a uma estatura perfeita, né? A algo invejável, né? O camarada acorda cedo, vai para a academia, para o músculo inchar, e lá no serviço, nada contra quem faz, eu só quero que você veja o seguinte, como que nós hoje exageramos no cuidado com o corpo. Eu não digo que não temos que cuidar, mas só estou mostrando que a nossa geração até ultrapassa essas questões. Precisamos cuidar do corpo, porque nós somos corpo, né? Então, você quer cuidar do seu corpo aí?
Tem irmãos da igreja nessa área, né? A Litélia é técnica em nutrição, o irmão Patrick tem uma academia de jiu-jitsu, você já começa lá a abraçar o Cícero lá, abraçar o Flávio, né? Porque jiu-jitsu é agarrando um ao outro, né? Você vai lá perder uns quilos lá, porque perde. Acho que o Cícero perdeu aí uma pá de quilos, né, Cícero? Quantos? 20 quilos. O Cícero cortou o açúcar e entrou no jiu-jitsu e perdeu 20 quilos, né? Então, procura lá o irmão Patrick, procura a Aritélia, a Edileia também, minha esposa é nutricionista também, né? Cuida do seu corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. A segunda expressão que aparece aqui pelo apóstolo Paulo é a expressão alma. Eu estou indo de trás para frente para a gente finalizar na cereja do bolo, né? A segunda expressão aqui é a expressão alma. O termo hebraico que aparece aqui para alma é psique. O corpo é a parte periférica que você conhece. O que é a alma? A alma é a sede das emoções e dos pensamentos. É aí que está a nossa alma. Quando nós falamos de alma, nós já estamos falando da parte espiritual. Então, o homem é constituído de parte física, parte material, que é o seu corpo, e ele é constituído por parte espiritual. Nessa parte espiritual, nós temos duas substâncias, semelhante à água, só para você entender. Qual é a constituição da água? São duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Quando você pega a água, tem duas coisas ali. Tem duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, é o que forma a água no seu estado líquido ali, né? Quando você pega, você só vê água, mas ali você sabe que tem hidrogênio e oxigênio. Quando nós falamos de parte espiritual, nós sabemos que na parte espiritual nós vamos ter alma e espírito. Eu, Tiago, prefiro pensar pela linha da dicotomia, porque na tricotomia, se você dividir em três, o ser humano em três, né? Ao invés de dois, parte material e parte espiritual, vai faltar o destino para um, né? A Bíblia diz que o corpo volta ao pó, né, à terra. O espírito vai para Deus. E a Bíblia não fala sobre destino da alma. Já vai ficar penando por aí. Não vai ficar penando por aí. Por isso que eu prefiro a explicação da dicotomia. Porque na parte espiritual, essa é a que volta para Deus. Nessa parte espiritual, nós temos alma, sede de emoções e de pensamentos. Se você beliscar o seu braço, você vai sentir dor. A dor é a manifestação da sua alma. A Nilce, mãe do Marcelo, do amor de dela, está com dor na alma. A sua alma não está bem. O Davi, orando no Salmo 42, diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quando você está sofrendo no psique, é a sua alma que vai mal. Nós temos quem trata a alma? Temos o psicólogo, temos o psiquiatra, temos o psicanalista, temos o terapeuta, né? Há vários profissionais da área que, de acordo com a sua necessidade, precisam ser buscados na hora certa. Nem tudo na alma nós vamos resolver com oração, embora a oração resolva qualquer coisa, né? Eu não posso duvidar do poder da oração, porque a oração resolve tudo mesmo. Mas se porventura você não está conseguindo e precisa de um profissional da área, o que você vai fazer? Você vai cuidar do seu psique, você vai cuidar da sua alma. Não é? Muitas coisas que nós enfrentamos, o problema não é físico, o problema é na alma. E a nossa alma chora. Assim também como a nossa alma se alegra. Se a alma é a sede das emoções e dos pensamentos, não só os de tribulação, os de adversidade, mas também quando você está feliz, quando você alcança uma grande vitória, quando você faz uma viagem, quando você conquista o diploma lá que você tanto batalhou, quando você recebe um aumento no seu salário lá no emprego, quando algo dá certo e a sua vida fica feliz e você sente aquele sentimento de alegria, é a sua alma que está alegre, né? É a sua alma se manifestando. E Paulo chamou de psique, ele usou o termo
hebraico, demonstrando que Deus está a ponto de nos santificar em tudo isso. Paulo aponta para nós um processo de santificação no corpo, né? Significa que espiritualmente você não vai cuidar só da alma, significa que espiritualmente você vai cuidar do seu corpo, e o seu corpo é para a glória de Deus, amém? Porque o que você vai fazer, a forma como você vai se comportar, o jeito que você vai lidar com a situação, tem que ser para a glória de Deus. Se você olhar para o seu corpo agora, o seu corpo glorifica o Senhor, exalta o nome do Senhor. Por isso que nós temos que, é mais uma questão filosófica, é mais uma questão de pensamento, do que só uma questão de ter que provar em estar escrito na Bíblia alguma coisa. É só você pensar se o que você está fazendo para o seu corpo glorifica a Deus ou não. Seja na falta do que você faz, seja no exagero que você faz. Você está com diabetes, não procura o médico para tomar um remédio, você está com pressão alta, você não procura o médico para tomar o remédio, controlar esse negócio, isso glorifica a Deus através do seu corpo? Ou então você está lá se autoexaltando através do seu corpo o tempo todo, querendo, enaltecendo o seu, vivendo em função do seu corpo, isso está agradando a Deus? Da mesma forma é a alma. Deus também quer que nós santifiquemos a nossa alma. Cuidado com os sentimentos que você atrai para a sua alma, para o seu coração. Cuidado com os sentimentos que você mina em volta de você, porque muitas vezes nós nos rodeamos de um sentimento de ódio, de rancor, de pagar o mal com o mal, de retribuir as pessoas sempre de forma negativa, de pagar no mesmo preço, de querer que as coisas sejam a ferro e a fogo. Esse é o sentimento que glorifica a Deus. Esse é o sentimento que nós temos, assim, querendo o mal do nosso irmão, querendo o mal da igreja, querendo o mal do nosso vizinho, querendo o mal do colega de trabalho. Esse é o sentimento que glorifica a Deus. Em contrapartida, talvez você está passando um sentimento de tristeza, e o Senhor quer santificar esse sentimento também. Porque fruto do Espírito, na parte espiritual, é amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, alegria. É natural do cristão que tem Deus ser alegre. Existem momentos que nós nem conseguimos descrever a nossa alegria. Você já viu um crente enfrentando um câncer? E um mundano enfrentando um câncer? Tem diferente, porque parece que o crente é feliz até na batalha, na pior batalha da sua vida, ele vai continuar crendo, acreditando, confiante em Deus. Você já viu um crente num velório e um mundano num velório? O ímpio no velório está desesperado, o crente está sofrendo, a alma está abatida, mas ele consegue superar melhor esse momento. Sabe por quê? Não é porque ele é crente, não é porque a igreja é batista, é a Assembleia de Deus, não é isso não. É porque tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, por consequência própria, produz no coração do cristão, produz na alma do cristão, a alegria. Se a sua alma está abatida, não tem nada errado com você, mas se a sua alma está abatida, você serve um Deus que pode curar a sua alma, que pode santificar a sua alma, a Ele nessa noite. E o terceiro elemento da constituição do homem, ainda também na parte espiritual, é o Espírito, né? Que aqui vai aparecer o termo pneuma. Isso, pneuma, o termo é hebraico, Paulo citou o texto em hebraico, em pneuma, espírito. O espírito que nós temos é aquilo que nos torna conhecidos de Deus. Deus não te conhece pela sua alma, Deus não te conhece pelo seu corpo, Deus te conhece pelo seu espírito. Nós somos também seres espirituais. O nosso espírito, junto com a alma na parte material,
é que vai para Deus. Por isso que nós vamos ser defensores de que no céu não há amnésia, né? Não tem amnésia no céu. Pensa, você chega lá no céu, aí Jesus te dá uma coroa e fala assim, essa pedrinha aqui é aquela alma que você ganhou, você, quem? Ganhei? Preguei lá? Quem sou eu? Era casado? Tive filho? Não, eu não. Não, no céu há reconhecimento. Está aqui, a pedrinha, você evangelizou, você intercedeu por aquela vida, aqui, você fez aquele jejum, você tocou no louvor, você ajudou o necessitado, né? Você limpou a igreja, está aqui sua recompensa. Você, amém, glória a Deus. Você vai lembrar. Você tanto vai lembrar que na parábola do rico e do Lázaro, embora é uma parábola, ele lembrou. Imagine para você ver, o rico no inferno teve consciência do cara que pedia esmola na porta da sua casa. Ele olha e fala, é o mendigo que vivia na porta da minha casa. Ele reconheceu. Tem ciência. Porque a nossa alma, junto com o nosso espírito, é que volta para Deus. E nós também precisamos santificar essa questão espiritual. Em meio a uma geração que cuida tanto do corpo, em meio a uma geração que cuida tanto do psicológico. Eu não sei se você consegue perceber o tanto de psicólogo e terapeuta que existe por aí. E mesmo assim é pouco. Se você falar hoje que vai entrar para fazer psicologia, o campo ainda é grande. Devido ao tanto que nós estamos doentes, psicossomaticamente falando, nunca teve na história da humanidade uma ascensão de doenças psicossomáticas como no nosso tempo. Quase todos nós estamos doentes mentalmente, precisamos de ajuda nesse sentido. Em meio a uma sociedade que cuida tanto do psique, que cuida tanto do corpo, por que nós estamos deixando o lado espiritual para trás? Por que nós não estamos preocupados em cuidar da nossa parte espiritual, daquilo que nos faz conhecido diante de Deus? O meu alerta para nós aqui nessa noite é justamente nos voltarmos para a parte da nossa constituição que nos faz conhecido diante de Deus. Nós somos seres espirituais. E você, assim como você cuida do seu corpo, assim como você cuida da sua alma, muito mais você precisa cuidar do seu espiritual. Espiritual. Você ser saudável, ou você não ser saudável, na hora que Jesus voltar, Ele não vai olhar isso. Vou chamar só os barriga de tanquinho para subir. Não vai ser isso que Ele vai olhar. Quem tiver matriculado na academia sobe, quem não tiver fica. Não vai ser isso que Ele vai olhar. Ele vai olhar o nosso espírito. E como está o seu espiritual diante de Deus? Talvez machucado por experiências espirituais negativas no passado. Talvez a gente até tenta culpar o homem. Eu estou frio por causa do fulano de tal. Mas não é não. Não é não. Se você analisar lá no seu íntimo, lá no seu profundo, você sabe que não é por causa do homem. Não é o homem. Como que está o seu espiritual? Talvez derrubado. Talvez você gasta dinheiro com o psique, talvez você gasta dinheiro com o corpo, mas talvez você não está investindo aonde precisa também, que é o seu espiritual, que não é comprado, mas há investimentos a serem feitos lá. Há investimentos de oração, há investimentos de jejum, há investimentos de estar na casa de Deus, há investimentos de trabalhar para Deus, de fazer para o Senhor alguma coisa, de dedicar para Deus alguma coisa. E como que está o seu espiritual? Talvez seu espiritual está abatido porque você está esperando as coisas acontecerem no estralar de dedos, e no espiritual não é assim. Nós precisamos pagar um preço também pela nossa vida e pela nossa caminhada espiritual. Nós temos. Assim como um dia você acordou e falou assim, preciso ir para a academia. Assim como um dia você acordou e pensou assim, preciso cuidar da minha mente, preciso cuidar da minha cabeça. Quem sabe hoje o Senhor não está despertando você para que Deus te santifique também no seu espírito, para que você cuide também da sua vida espiritual. E muitas coisas ninguém pode fazer no seu lugar.
Vai existir situações que nós vamos poder te ajudar. Numa intercessão, numa oração. Você sai de sua casa, vem aqui na terça-feira, os irmãos da oração vão orar por você, vão colocar a mão na sua cabeça, vão te ungir. Se tiver um capeta, vai sair, né? Se tiver que receber o Espírito também de Deus, vai receber. Mas alguma coisa vai acontecer, você pode ter certeza. Assim como nós investimos tempo, assim como nós dedicamos ao psique, ao nosso corpo, nós também precisamos fazer isso com o nosso espírito. Se dedique a Deus. Tem que pagar um preço. Tem coisa que nós vamos poder fazer e tem coisa que nós não vamos conseguir fazer. Se você estiver gordinho, estiver precisando entrar numa academia, e se eu for lá correr na esteira por você, vai adiantar? Não vai adiantar. Eu posso ir no psicólogo por você? Você está pirando aí a cabeça, vou lá no psicólogo no seu lugar. Posso? Não tem jeito. O espiritual é a mesma coisa. Eu não sei por que às vezes nós queremos terceirizar o espiritual. Eu não sei por que às vezes nós queremos pagar pelo espiritual. Eu não sei por que às vezes nós queremos que outra pessoa faça no nosso lugar. Eu não sei por que no espiritual nós somos tão dependentes de terceiros. Assim como nas outras áreas do corpo não tem jeito de ser dependente, no espiritual também não tem. É você que precisa arregaçar as suas mangas e falar: eu vou me levantar diante do Senhor. É você que precisa abrir o seu coração, rasgar o seu coração e se arrepender dos seus próprios pecados, porque não tem como eu me arrepender dos seus pecados no seu lugar. A única pessoa que podia fazer isso, na verdade, ele já fez. Foi Cristo, foi lá e pagou o preço no meu lugar, sem eu precisar fazer nada. E eu não tenho condições de fazer isso para você mais. Agora é você e Deus, mas esse espiritual precisa ser cuidado. Não adianta nós querermos, não adianta nós esperarmos que as coisas aconteçam no estralar de dedos, ou queremos terceirizar a culpa ou a ação a outra pessoa. Não, no espiritual, nós vamos precisar cuidar dessa área. Deus não te deu espírito à toa. Não te deu isso à toa. Você precisa cuidar desse negócio. Sem se importar se o seu cônjuge está fazendo ou não. Isso é individual. É uma batalha sua. Talvez seus filhos não estão bem, mas você precisa estar. Você quer que eles estejam, então você vai orar por eles, mas primeiro você precisa estar. Talvez os seus amigos, quem está em volta de você, não está bem espiritualmente, mas está na hora de você acordar e você querer estar. Não adianta, irmãos. Tudo que o diabo quer é que a gente continue arrumando pressupostos para isso. Eu estou mal, vou ficar mal, aí você vai ficando mal durante anos, aí você vai arrastando a sua fé. Se o seu espiritual está mal, significa que você vai acarretar pecados para cima desse negócio, e quando você acarreta pecados para cima do seu espiritual, fica mais pesado ainda. Por isso que a gente precisa cuidar. Você não é só corpo, você não é só alma, você é espírito. Você é espírito. Quando você quer cuidar do corpo, você vai na academia. Quando você quer cuidar da alma, você vai no profissional da saúde para isso. Quando você quer cuidar do espírito, você vem para a casa do Senhor. Por isso que eu sou contra a igreja ensinar outra coisa. Porque aqui nós temos que sarar a sua alma, o seu espírito. Nós temos que alimentar o seu espiritual aqui, nesse lugar. Você não vem aqui para aprender a ganhar dinheiro. Você não vem aqui para aprender a ficar rico. Você não vem aqui para aprender a empreender. Isso aí você faz, tem até irmãos da igreja que trabalham nessa área aí, que pode te ajudar muito com essa questão. Mas quando você sai de sua casa, num culto de domingo à noite, num culto de quinta-feira, e vem para a igreja, você vem aqui para alimentar o seu espírito. Essa é a função da igreja. Você vem aqui receber de Deus durante o louvor. Você vem aqui entregar para Deus o seu verdadeiro louvor, a sua adoração. Independente de quem esteja cantando em cima desse altar, quando a igreja está reunida para adorar, você veio aqui para o espiritual, você veio dar a ele o seu espírito, você veio se alimentar da palavra. Independente de quem esteja pregando aqui, você vai querer que essa pregação seja um banquete, para que você saia daqui fortalecido, renovado, com conhecimento novo, com algo mais de Deus para a sua vida, sabendo que a palavra do Senhor te alimenta, a palavra do Senhor te põe de pé. É isso que você vem fazer na casa do Senhor. Você não vem aqui ver um conhecido, você não vem aqui topar com um amigo, você não veio aqui encontrar pessoas, você não veio aqui porque tem gente aqui, você veio aqui por causa do seu
espiritual. E Ele te moveu para cá. Não tem como servir a Deus sem cuidar do nosso espírito. Davi diz também no Salmo 42, que ele tinha fome e sede do Deus vivo. É o nosso espírito que leva a nossa alma a ter essa necessidade de Deus. Em alguns momentos o texto bíblico vai até misturar, como eu misturei nas minhas palavras aqui agora há pouco, alma e espírito, porque está tão junto, é como água, você só vê água, mas ali tem hidrogênio e oxigênio, você só vê uma coisa, mas ali tem duas, você só vê alma, mas ali está alma e espírito entrelaçado. Quando você está mal na alma, muitas vezes o espiritual também está mal. Quando você está mal espiritualmente, muitas vezes a alma também vai mal. Então nós precisamos aprender a cuidar desse negócio chamado espírito que Deus nos deu, que um dia vai se encontrar com Ele, não nessa carcaça, que hoje é templo do Espírito Santo, mas quando for se encontrar com o Senhor, ela será transformada, glorificada. Os irmãos que morreram, que era a preocupação de Tessalônica, eles receberão um novo corpo de glória para se encontrar com o Senhor. Aqueles irmãos que já faleceram, que nós conhecemos no passado, eles receberão um corpo transformado. Nós, o que estamos vivos, diz Paulo, seremos transformados no ato do arrebatamento, porque essa carcaça, ela não serve, e Jesus é para nós o exemplo perfeito em todas as situações. Você pensa assim, pastor, como que vai ser esse corpo glorificado? É o mesmo corpo que Jesus ressuscitou. Não tem como explicar esse corpo não, mas só pelo que o texto cita para a gente. Ele caminha por 2,5 km com 2 discípulos, conversa com eles, discípulos. O texto chama no original de talmidim, faziam parte dos seguidores de Jesus. Existe até uma linha teológica que cita o nome dos 2, e eles estavam entre os 12. Caminha com Jesus durante 2,5 km e não o reconhece. O som da sua voz era diferente, sua feição era diferente. Como que eles reconheceram? Na hora que ele levantou o pão e partiu, só Jesus fazia isso. Aí os discípulos falaram assim, era ele, por isso que o meu coração queimava, por isso que o meu coração ardia quando ele falava. E na hora que Jesus acabou de comer o pão, ele saiu e atravessou uma parede, sem precisar passar pela porta. E nem era um fantasma, né? Você já viu o filme de fantasma? Você assistiu o Gasparzinho? Ele come e vai atravessar a parede, aí a comida fica, e ele vai. Com Jesus a comida não ficou, nem era um fantasma não, ele atravessou e a comida que estava no estômago atravessou junto. É um corpo glorificado, que nós saberemos o dia que o recebermos, mas não é esse. Esse corpo, essa carcaça que hoje é templo do Espírito Santo, será transformada para que nós possamos, com o nosso espírito, nos encontrar com o Senhor no arrebatamento. Aí fica para a gente finalizar a chamadinha de atenção importante para nós. Paulo diz que tem que santificar só o espírito? Não. Paulo diz que tem que separar o que é da igreja, eu faço aqui, o que é do mundo, eu faço aqui. Paulo diz que é assim? Não. Paulo diz que na hora que eu sou crente bonitinho, auréola na cabeça, santão, que na igreja, e lá fora eu sou o patrão, eu misturo as coisas, lá fora eu sou o funcionário, eu não misturo, lá na escola eu não sou crente, lá na escola eu sou o Tiago, como qualquer outro. É isso aí que Paulo ensina para a gente, irmãos? Não. O texto diz que o vosso Deus vos santifique completamente o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Significa que na nossa constituição, corpo, alma e espírito, parte material e parte espiritual, nós somos num todo dedicado a Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Separar por completo. Para com esse negócio de se separar. Não, aqui eu sou crente, aqui eu não sou. Uma vez a pessoa falou comigo assim, não, aqui eu não sou pastor não, aqui eu sou fulano de tal. Para mim é o contrário, lá na Gominha, se você chegar e perguntar quem é o pastor, é porque eu estou te atestado esses dias, mesmo vão te mostrar eu, e lá eu sou o pastor também. E a gente não separa, não é nem questão de ser o pastor, é questão de ser o crente, o cristão. Muitas vezes nós queremos separar as coisas, Deus não quer isso, Deus não quer que você separa.
Paulo diz que será santificado por completo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Pertence a Deus. Você é de Deus. Santifica tudo o que você tem para Deus. Nós precisamos, inclusive, no tempo da graça e mais além. Seu corpo pertence a Deus. Sua alma pertence ao Senhor. Seu espírito pertence a Deus. O que você tem pertence ao Senhor. Sua casa é de Deus. Sua família é de Deus. Seus filhos estão nas mãos de Deus. Sua esposa é de Deus. Seu marido é de Deus. Seu carro é de Deus. Seu emprego foi Deus que te deu. Tudo, porque Ele santifica você por completo. Não tem nada que não seja de Deus em você, não. O sapato que você está calçando é de Deus. A roupa que você está vestindo é de Deus. Aliás, quando você vem para a igreja, tem que chegar diante do espelho e falar assim: eu estou homem de Deus, eu estou mulher de Deus, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos é dele, é para Ele, é por meio dele, é por causa dele. Nada é para outra coisa, tudo é do Senhor. Aleluia. Tudo é dele. Tudo é dele. Paulo diz: quer comais, quer bebais, tudo o que vocês fizerem, fazei para a glória de Deus. Aos Romanos ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não são meias coisas. Deus não quer só a sua alma. Deus não quer só o seu espírito. Deus quer você. Deus chama você para a presença dele. Ele quer o todo, completo. Você precisa se entregar completamente para Deus. Você não entrega o seu coração a Jesus. Isso é força de expressão nossa. Você se entrega a Deus com tudo que você tem. Você se derrama na presença dele. Você quebra o vaso, como nós cantamos aqui. Nós falamos assim: Senhor, não tem nada meu. É tudo seu. Aleluia. Se coloque de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, enquanto o pessoal do louvor canta ao Senhor mais uma canção. Entregue tudo ao Senhor nessa noite. Entregue sua vida, seu corpo, seu coração à presença dele. Tudo que eu mais quero. O meu fôlego todo é. Meus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Adoro tua presença. Isso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.